Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso curso de resolução de exercícios da Lei Federal 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu sou o professor Gilmar, irei lhe ajudar a gabaritar sua prova no dia do seu concurso, aí no que diz respeito às questões dessa lei tão importante aí para a Guarda Municipal, para a instituição Polícia Municipal aqui do Eusébio. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso curso. Nós temos aqui o objetivo de resolver pelo menos 100 questões aqui para que você tenha condições então de dominar esta lei no dia da sua prova. Começando, vamos lá. Lei Federal 13.022 de 2014, resolução de exercícios, nosso curso de exercícios, professor Gilmar, já aqui com a primeira questão. Nós temos, de acordo com a Lei 13.022 de 2014, suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de... Então, nós temos aqui a primeira questão, que ela foi retirada do artigo de número 16, parágrafo único, é a referência aqui dessa primeira questão, uma questão que fala do porte de arma aí dos guardas municipais, os integrantes das guardas municipais têm o direito de portar arma, agora esse porte, esse direito, ele poderá ser suspenso. Esse direito, ele poderá ser suspenso. Agora, quando é que esse direito ele poderá ser suspenso? O item A diz em razão de restrição médica, de decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. O item B fala em razão de recomendação da Junta de Saúde. O item C em razão da aplicação da pena de suspensão. E o item D em razão da decisão direta do chefe do Poder Executivo Municipal. Essa questão, ela está de acordo com o artigo 16, como nós falamos, e nós temos aí 3 possibilidades de suspensão do direito ao porte de arma. Em razão de restrição médica, em razão de decisão judicial ou em razão de adoção de medida aí pelo dirigente da instituição. Portanto, a questão de número 1, gabarito, alternativa A, sem maiores problemas. Questão de número 2, tendo como referência a Lei 13.022 de 2014, é correto afirmar que é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela. Então vamos entender, a questão está falando aí do guarda municipal que encontra-se aí sob prisão. Ele cometeu algum crime, recebeu aí uma ordem de prisão, seja em flagrante delito ou em razão de uma decisão judicial, ele está preso. Se esse guarda municipal está preso, ele deve ser recolhido à cela. É isso que eu quero saber de acordo com a Lei 13.022. Essa questão, ela foi retirada lá do artigo 18 aqui da nossa lei. Nós temos aí o artigo 18 que responde aqui essa questão. Então, o item A diz que ele tem que ser recolhido isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. O item B diz que ele tem que ser recolhido à cela coletiva com os demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. O item C diz que ele tem que ser recolhido isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão depois da condenação definitiva. E o item D diz que ele tem direito aí, a ele é assegurado o direito de ser recolhido à cela especial, quando sujeito à prisão antes ou depois da condenação definitiva. Obviamente que o item B está falso, o guarda ele não é recolhido à cela coletiva, por questões óbvias de segurança. O item C está falso porque não é depois da condenação. E o item D também está falso porque não é recolhido à cela especial, de acordo com a alternativa D, antes ou depois da condenação. Portanto, sobrou aqui para nós o item A,
que é o item que eu estou procurando. O guarda municipal, ele tem assegurado aí o direito de ser recolhido à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. Professor, e após a condenação, o que acontece com esse guarda municipal? A lei ela não traz essa previsão expressa, mas implicitamente, infelizmente, leva-nos aqui ao entendimento de que esse guarda municipal será colocado aí juntamente com os presos comuns, tá? Não é mais de forma isolada, de acordo com a lei, esse isolamento, esse direito a esse isolamento só ocorrerá antes da prisão, antes da condenação definitiva. Enquanto o processo está rolando, enquanto ele é considerado um preso provisório, ele fica separado. Uma vez condenado, não comportando mais qualquer recurso, ele será então colocado aí à cela, será recolhido à cela juntamente com os demais presos, ok? Questão de número 3, consoante os múltiplos aspectos da Lei 13.022, assinale a alternativa incorreta. E aí vale uma observação importante. No dia do seu concurso, pegou aqui a questão, destaca o que se pede no enunciado. É muito comum a gente, ao resolver um exercício, uma questão, procurar, obviamente, aquela informação que está de acordo com a lei. Por isso que é importante você destacar. Se a questão está pedindo a incorreta, você vai destacar lá a incorreta para que você não confunda na hora de marcar a sua alternativa. Então vamos lá. Consoante os múltiplos aspectos da Lei 13.022, assinale a alternativa incorreta. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Está certa a questão, existe essa previsão aqui, uma inovação trazida aqui por este estatuto. Hoje os municípios que fazem divisa, que são limítrofes, como diz a lei, eles podem sim utilizar de forma recíproca, desde que mediante consórcio público, os serviços da Guarda Municipal, aí lógico, de maneira compartilhada, ou seja, os guardas de um município, eles podem sim atuar no município vizinho após ser firmado aí essa parceria através do consórcio público. Então o item A está correto, porém eu quero a incorreta, não é o item A. O item B diz que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, órgãos permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Está correto. O funcionamento das guardas não só é, como deve ser acompanhado por órgãos aí permanentes, autônomos, órgãos próprios, que possam então exercer atribuições de fiscalização e investigação e também de auditoria. Está correta a alternativa B, porém eu quero a incorreta, não é a B. O item C diz que é vedado ao município a criação de órgão de formação, de treinamento e de aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Observe, o item C está dizendo que é vedado ao município. A alternativa está dizendo que é proibido ao município as criações de órgão de formação. Desta forma, a alternativa C ela já está falsa. O que é que diz a lei lá no artigo de número 12? O artigo de número 12 trata sobre esse assunto. A lei traz para nós no artigo 12 que aos municípios é facultado. O município pode sim aí criar um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Portanto, a alternativa C ela já está incorreta, exatamente o que eu estou querendo lá no enunciado da questão. E o item D fala que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Portanto, questão de número 3, alternativa C,
é a que eu estou procurando. Questão de número 4, com base no Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014, julgue as afirmativas a seguir em certo ou errado. Então vamos lá, o item 1 diz que a proteção dos direitos humanos fundamentais, a proteção do exercício da cidadania, das liberdades públicas, é um dos princípios mínimos de atuação das guardas municipais. O item 2 fala que é competência geral das guardas municipais a preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas. Será que isso aí de fato é competência geral? Muito bem, vamos ver. Somente a União pode criar por lei a guarda municipal após analisar a situação de cada município. Será que compete à União de fato criar a guarda municipal após analisar a situação de cada município? Vamos ver. E o item 4, zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município constitui finalidade geral da guarda municipal. Observe que a questão de número 4, ela pede para julgar as afirmativas em certo e errado. Depois ela pergunta, estão incorretas. Estão incorretas. Olha como é importante a gente ler o enunciado até o final. Nós vimos aqui que o item 2 está falando que é competência geral, não é competência específica, na realidade é um princípio mínimo de atuação aqui das guardas. O item 3 fala que compete à União criar, compete a cada município criar a guarda municipal. E o item 4 fala que zelar pelos bens, equipamentos e prédios constitui finalidade geral, não é finalidade geral. Então eu tenho o item 1 correto, o item 2, o item 3, o item 4 incorretos. Nós temos, portanto, de acordo com o que nós vimos aqui, a seguinte sequência: item 1 verdadeiro ou correto, como está lá no enunciado. Item 2 errado. Item 3 está errado. E o item 4 também está errado. Correto 1, incorreto 2, 3, incorreto aqui o item 4. Eu vou deixar aqui a referência para você pesquisar no seu material, artigo 3º, incisos 1 e 2. Traz aí referência, faz referência a essa questão. O artigo 5º, ele também faz referência aqui a essa questão. E ainda o artigo 6º também faz referência a essa questão. Observe, somente o item 1 está correto. Voltando aqui, observe, estão incorretas. O item 1 eu já sei que está correto, então não é a A. O item C está dizendo 3 e 4. De fato, 3 e 4 estão incorretos, mas olha a palavrinha somente aqui, ó. Eu tenho o item 2, 3 e 4. O item 1 eu sei que está certo. Bem aqui. Portanto, a resposta que eu estou procurando é o item B. Estão incorretas a 2, o item 2, o item 3 e o item 4. Uma questão fácil, porém requer uma atenção redobrada sua para que você não perca aí a questão, não perca o ponto nessa questão no dia da sua prova. Então fique esperto, as bancas costumam fazer dessa forma, né? A questão 4, portanto, alternativa B. Questão 5, de acordo com a Lei 13.022, julgue os itens e assinale a alternativa correta. Observe, alternativa correta. Item 1, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e de dignatários. Questão de número 5, item 2, contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. Item 3,
integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia, de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Eu vou deixar logo aqui a referência, é uma questão que trata lá do artigo 5º, que é com certeza vai aparecer algo na tua prova sobre esse artigo. Ele trata aí das competências gerais das guardas municipais. Então, já vou deixar aqui para você a referência aí dessa questão. Então, vamos lá. São competências das guardas municipais descrito nos itens. De acordo com o item A, 1 e 3 apenas. O item B, 2 e 3 apenas. O item C, 2 e 3 apenas. E o item D, 1, 2 e 3. É exatamente a alternativa que eu estou procurando. A gente olha aqui para cada um dos itens e não consegue achar nenhum erro aqui em cada uma dessas competências. Então, o item 1 é competência, sim, da Guarda Municipal, item 2, item 3, portanto, a alternativa D é aquela que eu estou procurando. Questão de número 6, acerca da Lei Federal 13.022 de 2014, julgue os itens subsequentes. Questões agora de certo ou errado, questões de fixação, né? A gente sabe muito bem que a prova é de múltipla escolha, mas questões certo e errado ajudam bastante na fixação do conteúdo. Então, coloquei aqui algumas para que a gente possa, então, fixar essas informações. A questão de número 6, por exemplo, ela diz que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. É uma questão que foi retirada logo do início aqui do Estatuto. O artigo 2º traz essas informações. Essa questão está correta, ok? Não há nada nessa questão que a deixe aí incorreta. Questão de número 7, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais apenas a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas e a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Observem que essa questão de número 7 ela é bem interessante. Ela trata aí dos princípios mínimos de atuação das guardas, aqueles alencados no artigo 3º aqui dessa lei. Porém, a questão ela diz assim, ó, são princípios mínimos apenas a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania, das liberdades públicas e a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Está errada a questão, está faltando, obviamente, o patrulhamento preventivo, o compromisso com a evolução social da comunidade, o uso progressivo da força. Portanto, a questão 7 está errada. Muito bem, seguindo, vamos lá. Questão de número 8, é competência geral das guardas municipais a proteção de bens de uso comum, os de uso especial e os dominiais, a proteção aí dos serviços dos logradouros públicos municipais e ainda das instalações do município. Questão retirada do artigo 4º, parágrafo único. Muito bem. Artigo 4º, parágrafo único. Competência geral das guardas, de acordo com o artigo de número 4º, parágrafo único. Essa questão ela não tem maiores problemas, ela está copiada e colada, ela está correta, ok? Então, a Guarda Municipal ela tem como competência geral a proteção de bens,
os bens de uso comum, seja de uso especial ou os dominiais, os serviços, os logradouros públicos municipais e ainda as instalações do município. Questão de número 8, portanto, está correta. Questão de número 9, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades constitui competência específica das guardas municipais. Então, observem que essa questão 9, ela é bem interessante aqui para nós. Ela está falando para nós que em parceria aí, cooperar com os demais órgãos de defesa civil, né, em parceria com os demais órgãos de defesa civil, a Guarda Municipal ela tem como uma de suas competências específicas atuar exatamente nessas situações aí. O artigo de número 5, o inciso de número 7, traz exatamente aí essa informação. Então, a Guarda Municipal ela tem como uma de suas competências específicas cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Portanto, essa questão 19, ela está descrita lá no artigo 5º, inciso de número 8, para ser mais específico, inciso de número 8, essa questão está correta. Nós temos aí competência específica das guardas municipais, ok? Muito bem, nós temos aí a questão de número 8 correta, a questão de número 9 também correta. Chegamos na questão de número 10, o município pode criar por lei sua guarda municipal, ficando a guarda municipal subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º, parágrafo único. Observe, de fato, artigo 6º, parágrafo único, de fato, o município pode criar por lei, não deve criar, ele pode criar e é por lei a sua guarda municipal, sendo que, uma vez sendo criada, ela passa a ser subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Portanto, essa questão está correta, sem maiores problemas. Questão de número 11, aos municípios limítrofes, ainda que mediante consórcio público, é vedado utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. O artigo 8º, ele responde bem aqui essa questão aqui. Aos municípios limítrofes, ainda que mediante consórcio público, é vedado. Observe o que a questão está afirmando para nós. De acordo com a lei, os municípios podem, e a eles não é vedado aí a utilização reciprocamente dos serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Portanto, a questão de número 11, ela está errada. Observem que as questões, os assuntos, eles se repetem, a lei, ela é bem tranquila, bem curta, apenas 23 artigos, 22 que realmente importam aí para a nossa prova e, obviamente, que não tem que se inventar, estudar letra de lei, resolver questões dos artigos da lei repetidas vezes até você fixar aí todos os artigos, todo o conteúdo. Não tem o que se fazer, não tem o que se inventar, não. É estudar a parte teórica e cair de cara nos exercícios para que, de fato, você domine essa lei de trás para frente para trás, como nós estamos tentando fazer aqui através da resolução desses exercícios. Questão de número 12, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos, preenchidos, ocupados por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou
entidade. Essa questão foi retirada do artigo 15. Artigo 15. Ela está correta, sem qualquer problema. Observe, os cargos em comissão das guardas devem ser providos por membros efetivos do quadro de carreira. Uma conquista gigantesca para a instituição, permitia que, através desta lei, que os próprios integrantes da instituição Guarda Municipal possam ocupar os cargos de direção, cargo de comandante, de subdiretor, de diretor, cargos de chefia. Afinal de contas, ninguém melhor do que os próprios guardas para entender a realidade da instituição, entender a realidade do município. Então, uma grande conquista, o artigo 15, e é exatamente uma grande conquista para a instituição, e é exatamente isso que a questão 12 está trazendo para nós. Questão 13, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. E aqui o professor vai pedir para você desconsiderar essa palavra caput e vai considerar o disposto no artigo 15. Ou, deixa eu retificar, fica até melhor aqui para a gente entender a questão. No caput do artigo 15. No caput do artigo 15. Do artigo 15. Pronto, um errinho de digitação para a gente entender melhor aqui esse enunciado. Segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput do artigo 15 aqui desta lei. Obviamente, essa questão ela está correta. A instituição Guarda Municipal, ela poderá, após ser criada durante os 4 primeiros anos, aí ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente sendo dado aí essa opção ou essa possibilidade de direção a profissional com experiência ou formação na área de segurança pública e defesa social. Portanto, a questão 13 está correta. Beleza? Muito bem. Aqui chegamos na questão de número 13 e aí a gente continua na próxima aula. Espero que você esteja gostando aqui do nosso curso. A ideia é exatamente essa, resolvermos aqui o máximo de exercícios possíveis, realmente pensar, raciocinar rapidamente, já partir para a próxima, conferindo aí nos artigos de referência dado pelo professor, para que a gente possa então fixar o máximo de informações possíveis para o dia do concurso. Nós vamos encerrando aqui esse primeiro vídeo e na aula que vem a gente continua resolvendo aí os nossos exercícios da Lei 13.022 de 2014. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.